Aleluia, graça e paz, meus amados irmãos. Que bênção maravilhosa estar aqui. Me sinto em casa nesta igreja preciosa, amada, de gente que a gente ama, de gente que a gente quer muito bem. Eu vou convidar você a ficar de pé mais um pouquinho. Eu esqueci meu iPad em casa, tenho que usar aqui o da minha esposa. É a senha que eu não tenho. Tá vendo? Ó, eu não tenho a senha do iPad dela, né? Mas do celular eu tenho. Glória a Deus. Pois é, eu deixei em casa o meu iPad carregando. Tinha tudo lá dentro. Eu tenho impresso aqui, mas eu prefiro usar aqui. Amém? Mas eu gostaria que nós orássemos juntos agora, antes da palavra do Senhor. Os pastores nos deram essa liberdade de usar o tempo, não é? Como se depois eu usar errado, eles vão me corrigir. Mas como nós estamos aqui em família, e lutar pela família não é lutar sozinho, é lutar na companhia de Deus. Diga amém. Deus é mais interessado na restauração da nossa família do que nós mesmos. Você tem certeza disso? Eu tenho certeza disso. Família é um assunto de Deus, é uma criação de Deus, é uma ideia de Deus, é um propósito de Deus, é um projeto de Deus. E quem quer ver a família restaurada, levantada, curada, liberta e fortalecida, está ao lado de Deus. Amém? Então, literalmente a gente pode dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é pela minha família e eu me coloco diante de Deus para restaurar a minha família, restaurar a missão da minha família, eu estou ao lado de Deus. E eu e Deus somos maioria. Diga, eu e Deus somos maioria. Diga mais uma vez, eu e Deus somos maioria. Diga, se Deus é por mim, quem será contra mim? E diga, maior é o que habita em mim do que o que habita no mundo. O maligno que está no mundo deseja destruir nossa família, mas maior é o que está em nós. Amém? Então, se você está com um membro da sua casa aí, dá a mão a essa pessoa que nós vamos orar juntos. Se você não está com a sua família biológica aqui, tenta se unir a algum amigo, algum irmão aí pertinho de você. Adota aí uma família temporariamente, né? Para a gente fazer essa oração em nome de Jesus. E você vai orar essas três coisas. Senhor, eu estou aqui pela minha família, e aí eu estou unido ao teu projeto. E se eu estou unido ao teu projeto, eu estou em comunhão com o Senhor, estou em concordância com o Senhor. Eu concordo que o céu se derrame, se manifeste na minha casa, na minha família. Ah, pastor, você é muito iludido, pensa que vai ser assim. Não, irmãos, eu não sou iludido. Eu creio num Deus que para ele nada é impossível. Amém? E quando nós oramos, nós acionamos esta alavanca do impossível, né? Do poder ilimitado do nosso Deus. Então, você pode ter chegado aqui destruído, cansado, sem esperança, mas como o pastor Alexandre disse esses dias lá na rede social, você veio para estar no lugar certo, na hora certa. Aí você pode pensar, mas aquela pessoa que está precisando nem chegou aqui. Quem está precisando chegou. Então vai receber em nome de Jesus. Ore assim, que você está assim, aliançado com Deus, para ver a sua família resgatada, cheia do Espírito de Deus e vivendo o projeto de Deus. Levante a sua voz pela sua própria família, pela sua própria vida, declarando essa verdade poderosa do nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, nós proclamamos que o Senhor é pela nossa família.
O Senhor vela pela nossa família, o Senhor tem interesse na minha família, o Senhor tem projeto na minha família, o Senhor tem planos de paz e de prosperidade para minha família, e eu estou em acordo com Deus Todo-Poderoso, o Deus que não conhece limitação, o Deus que não conhece obstáculos, o Deus que não conhece nenhum limite, que agindo Deus ninguém impedirá, o divórcio não impedirá, o filho que saiu de casa não impedirá, os desvios não impedirão, as maldições hereditárias não impedirão, agindo Yahvé na minha casa, ninguém vai impedir, e eu declaro e decreto que neste dia, neste tempo, o Senhor dá ordens aos seus anjos, a respeito da minha vida, a respeito da minha casa e da minha família, e haverá uma operação divina em nosso favor, haverá cura, haverá restauração, haverá recomposição da minha casa, haverá reposicionamento de missão, de pessoas. O Espírito de Deus está trabalhando na minha casa para restaurar, para levantar, para fortalecer, para reconciliar, para unir, para tirar todo o peso, todo o pecado, todo obstáculo, tudo aquilo que tenta impedir a minha casa de ser a casa que Deus determinou que ela seja, de fluir no projeto de Deus para a minha casa. Eu declaro hoje em alto e bom som: Satanás, você perdeu na minha casa, você perdeu na minha família. O projeto de Deus está vivo, o projeto de Deus está operando em meu favor, em favor da minha família. Continue orando, continue orando. Aleluia, aleluia. Os pais abençoem os seus filhos. O marido abençoe a sua esposa. Esposa abençoe o seu marido. Filho abençoe os seus pais. Declare a paz. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, continue orando enquanto a gente canta isso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, aleluia. Destrói cadeias, dissipa as trevas. Oh, é na minha casa que esse milagre acontece. É na minha casa que esse milagre acontece. O teu nome é cura, Senhor. Teu nome é cura, é poderoso. Cante. Teu nome é vida. É na minha casa, é na minha casa. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Você pode soltar a mão do seu vizinho. Podemos cantar do começo? Jesus, eu quero declarar teu nome. Enquanto você canta, você está orando. Sobre toda a mente e coração. Na minha casa, Jesus entra em operação. Aleluia. Pois sei que existe paz em tua presença. Eu clamo Jesus dentro da minha casa, para o meu lar, para a minha família. Jesus, quero declarar teu nome. Cante com toda a força, com toda a intensidade. Quebrando os vícios desta geração. Dentro da minha casa. Vamos, Jesus. Oh, teu nome, teu nome, teu nome. Teu nome é cura, é poder. É o teu nome que eu invoco na minha família. Teu nome é vida. Oh, teu nome destrói cadeias e dissipa as trevas.
as trevas vem incendiar. Agora dá o seu melhor aplauso a Jesus de Nazaré. Esse é o seu melhor aplauso? Dê o seu melhor aplauso com um grito de aleluia na presença dele. Aleluia! A libertação para minha casa, para minha família, para os meus filhos, para o meu casamento. Diga amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém mesmo, igreja? Você já abraçou aí os seus vizinhos? Não, faz de novo. Abraça de novo antes de sentar. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe. Que bênção maravilhosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu quero desde já agradecer o convite dos pastores Josane e Nancy. É interessante que a pastora Nancy, não é que pronuncia? Nancy. Em abril, né? Foi em abril, né, que a gente teve as ordenações aqui, teve os 25 anos, né? Aí a apóstola Valnice pediu para eu orar pelo pastor Josane, né? E a pastora não estava, né? A pastora estava viajando. Estava na Austrália. Aí me falaram o nome dela e eu esqueci. Então, na hora de orar, ficava orando pelo pastor Josane. O pastor Josane, embora, senhor, a esposa do pastor Josane. Então, quando chegou o convite para nós estarmos aqui, eu digo, bom, pelo menos agora os meus olhos te veem, né? Então, é uma honra muito grande estar aqui. A gente se sente em casa no meio de vocês. Muito obrigado desde já pelo carinho, pelo convite. Amamos muito o pastor Alexandre, a pastora Márcia, todos os pastores, né? Eu não vou citar aqui todos os nomes para não esquecer. Eu sei mais os nomes das pastoras mulheres, a Sônia, a Conceição. Os homens estão sem os nomes aqui na cabeça. O Mateus, a Luíse. Os pais do Mateus, que eu não gravei o nome, me perdoem, mas todos vocês são muito especiais. Amém? Bom, eu vou trabalhar aqui o primeiro tema que os pastores me passaram, que é amor e respeito no lar. Tá? Amor e respeito no lar. Você pode repetir isso comigo? Amor e respeito no lar. Como eu vou usar vários versos da palavra, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Eu confesso aos irmãos que até mais ou menos um ano atrás, todas as vezes que eu ministrava esse texto de Efésios 5 para famílias, para casais, eu começava no verso 22. Mas, há algum tempo, Deus abriu o meu entendimento para perceber que todo o capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios era, na verdade, uma base poderosa de princípios os quais nós precisaríamos aplicar para a nossa família. Amém, meus queridos? Porque eu sempre enfatizei o que Paulo ensina só a partir do verso 22, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, inclusive morrer por ela, se sacrificar por ela, e que a esposa deve submeter-se e respeitar. Obrigado, queridos. Não, pode deixar isso aqui também. Os dois também. Eu gasto muita energia ministrando. É igual fazer um treino. Tem que ir repondo as coisas. Obrigado, gente. E
Então, aqui eu sempre trazia a ênfase que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e está certo, e sacrificar-se por ela. E que a esposa deve aquela submissão e o respeito ao marido para ser protegida, cuidada, amada, estar ao lado, não abaixo, mas ao lado do marido, em sua missão, e receber toda sorte de provisão dele, como um representante de Cristo para ela. E está certo, está certíssimo. E aí eu ainda brincava, dizendo que a Bíblia não mandou a mulher morrer pelo marido, mas mandou o marido morrer pela esposa, né? E as irmãs sempre ficavam muito felizes também com o que eu ministrava, né? E a minha esposa também mais ainda, e esse era o objetivo, né? Mas a gente vai se aprofundando na fé, vai amadurecendo na palavra de Deus, e Deus vai expandindo a nossa compreensão da sua palavra. Foi o que aconteceu, e é por isso que eu quero usar praticamente todo o texto do capítulo 5 aos Efésios, e no decorrer do tempo aqui da nossa reflexão, os irmãos vão compreender o que nós precisamos falar. A partir do verso 1, começa, digamos assim, o segredo deste ensino e deste princípio. Nós estamos falando em amor e respeito no lar. E esta conferência é para resgatar a missão da família. E nós vamos sair daqui com essas coisas resgatadas. Diga amém. Amém, amém. Verso 1, portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Eu estou lendo na King James atualizada. Portanto, sedes imitadores de Deus como filhos amados. Esse é o primeiro princípio. O verso 2 diz, andai em amor, como Cristo também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Vamos pular agora para o verso 8. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Verso 15, vamos pular mais uma vez. Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Verso 21, veja que interessante. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amados, até aqui Paulo não fala de família. Ele fala da relação entre os irmãos da fé. Até aqui Paulo não fala de família. Mas até aqui Paulo fala em amar uns aos outros como Cristo amou e se entregar uns pelos outros como Cristo se entregou. Paulo fala em sermos imitadores de Deus como filhos amados. E Paulo fala em respeitar uns aos outros. E Paulo fala em sujeitar-nos uns aos outros. Mesmo sem ter falado em família. Família biológica. Família na relação da aliança. Porém, a partir do verso 22, Paulo começa a aplicar, preste bem atenção, Paulo aplica agora estes princípios à
família. Verso 22. Esposas, cada uma de vós, nessa versão aqui, King James, atualizada, diz: respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga e qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Verso 31, por este motivo o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua esposa, os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério glorioso, refiro-me contudo à união entre Cristo e a sua igreja. Verso 33, portanto cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com respeito. E aí entramos no capítulo 6 de Efésios, que na verdade está compartimentado em capítulos para nós na nossa geração, mas é uma carta única de Paulo. Entramos no capítulo 6 de Efésios e ele diz agora: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Até aí, né? Um alívio, né? Os irmãos já estavam pensando que eu ia ler todo o Novo Testamento, né, irmãos? Mas eu estou lendo um texto de muitíssima importância. O primeiro ponto que eu quero falar aqui hoje, e foi a minha filha que fez os slides no Canva, né? Ela está participando aqui dessa ministração, né? Nós temos uma única filha maravilhosa e linda, serva do Senhor, de 14 anos. Ela é maravilhosa, né? Então ela está participando aqui conosco. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos, o primeiro de 3, é o amor. Será que vocês podem? Isso, é aqui. Você pode ler comigo, por gentileza, irmãos? O amor e o respeito no lar são, antes de mais nada, princípios cristãos. Será que a gente poderia ler só mais uma vez, por favor? O amor e o respeito no lar são, antes de mais nada, princípios cristãos. Quantos aqui são cristãos? E o que é ser um cristão? É ser a reprodução de Cristo no seu caráter e na sua missão. Então, antes de eu ser marido da Eneide, próximo mês vamos completar 21 anos de casados, né? Antes de eu ser marido da Eneide e antes de eu ser pai da Israele, eu sou um discípulo de Jesus. Eu sou um filho de Deus. E eu tenho que reproduzir um caráter. Eu tenho que reproduzir uma forma de ser, um estilo de vida, um espírito. Porque Paulo começou o capítulo 5 dizendo: sede imitadores de Deus como filhos amados. Diga: eu sou um filho amado de Deus. E a palavra me ensina então para ser imitador desse Deus. Estou parecido com meu Deus e Pai no meu trato com a minha esposa?
no meu trato com os meus filhos? E você pode me dizer, pastor, isso é um alvo muito alto e inatingível. Eu quero lhe dizer, queridos, que Deus nos dá um ideal. Deus nos dá um panorama para que nós corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Para Jesus. Olhando para Jesus. Jesus disse: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Paulo diz que nós fomos, quando nascemos de novo, nós fomos preparados para toda boa obra. A vida cristã, preste muita atenção, receba isso e receba esperança. A vida cristã não se vive na força do braço e da decisão própria, se vive pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós. É por isso que nós nascemos de novo, a nossa natureza foi transformada, para que sejamos verdadeiramente filhos de Deus. O que é que Paulo diz aos Romanos? Que nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual nós podemos clamar, Abba, Pai. Nós somos filhos, o nosso passado ficou na cruz do Calvário, nós estamos diariamente renovando a nossa mente para podermos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e no dia a dia, o Espírito Santo dentro de nós, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito do Filho, que é o Espírito de adoção, ele está produzindo em nós o caráter de Jesus Cristo. E é por isso que Paulo diz aos Gálatas no capítulo 2 e 20, não vivo mais eu, é Cristo quem vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. O Wagner, filho de Daniel, filho de Ana, o Wagner, carnal, humano, na sua mentalidade, está sendo transformado. Seus apetites carnais, suas tendências pecaminosas estão sendo mantidas sob disciplina, porque quem quer seguir a Jesus, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e o segue diariamente. Agora o Wagner, espírito, filho de Deus, nascido de novo, que a obra da salvação foi completa no Espírito, este Wagner, filho de Deus, carrega uma nova identidade. Eu sou filho de Deus. E ao andar nessa nova identidade, Paulo nos fortalece com esta exortação: sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, eu trouxe para nós aqui essa reflexão. É um alvo muito alto, mas o poder que opera em nós é suficiente para nós caminharmos em processo para esse alvo. Posso ouvir um amém? Um amém de quem está com esperança de que vai conseguir? Amém. Queridos, no máximo, quando a gente vê um degrau assim, né, eu estou vendo aqueles degraus lá para a mídia, no máximo, eu tenho as minhas pernas curtas, né? Dá para subir ali uns 2 ou 3, com saúde, dá para subir uns 2 ou 3 de uma vez, não mais do que isso. Não é? Talvez o irmão aqui que é mais altão, dá para subir uns 4, se tiver com saúde, né? Se a mobilidade estiver boa. Mas tá, né? Ô, louvado seja Deus. Mas a fé, o processo de crescimento na maturidade é de um degrau a outro degrau. Uma vez um discípulo nosso falou comigo: pastor, eu quero crescer muito em Deus, mas eu quero crescer rápido. E ele trabalhava no mercado financeiro, na bolsa de valores, e era aquela agonia todo dia, né? Aquela coisa muito rápida, tudo dele é rápido, faz um curso rápido, faz um curso de final de semana, no outro dia já está com aumento, já está tudo para ele assim, muito automático, não é? Muito matemático. E eu disse: meu querido, não tem como. Ele ficou muito decepcionado, né? Mas eu quero crescer muito e eu quero crescer rápido. Eu disse: não tem como. É de um degrau de glória a outro degrau de glória. Segundo aos Coríntios 3:18,
você vai contemplando a palavra de Deus como um espelho e você vai sendo transfigurado na mesma imagem do Senhor. O alvo máximo de Deus para a vida do cristão, receba isso, é torná-lo semelhante a Jesus de Nazaré. É o alvo máximo. É o alvo máximo. É o alvo máximo. Mas, pastor, o meu alvo máximo não é ganhar uma multidão para Jesus? Não, isso é consequência. O alvo máximo para todo e cada um dos cristãos é torná-lo semelhante a Jesus de Nazaré. Romanos 8, 29. Todas as coisas cooperam juntamente. 28. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29. Porque os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes, entrarem na forma do Filho de Deus, conformes à imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo. Andai em amor como Cristo. Será que você pode dizer aí para o seu vizinho? Ande em amor como Cristo. Como também ele nos amou e se entregou a nós como oferta, como sacrifício. Então, o chamado para todo cristão é um princípio antes do casamento e antes da relação com os filhos. Andar em amor. Amém, amados? Agora, em segundo lugar, eu quero compartilhar com os irmãos que... Vamos para o segundo ponto. Será que você pode ler comigo, por favor? Todo cristão precisa praticar amor, respeito e sujeição em suas relações fraternas. Todo cristão precisa praticar amor e respeito. Lembrem-se que eu estou no tema amor e respeito no lar. No lar. Mas antes, eu tenho que olhar a minha casa. Isso é um pouquinho difícil. Tenho que olhar a minha casa como uma relação de fé cristã. A minha esposa é minha irmã em Cristo Jesus. Lógico, pode ser que alguém esteja aqui e um cônjuge ainda não anda com Jesus, ainda não nasceu de novo. Mas eu creio que a maioria aqui tem essa experiência da família, né? E aí, Paulo diz o que? A partir do verso 8. Vocês antes eram trevas, mas agora vocês são filhos da luz. Andem como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Dentro da minha casa, dentro do meu lar, porque eu sou filho de Deus, não é porque eu sou bonzinho, não é porque meu temperamento me ajuda, porque às vezes o temperamento da gente não ajuda definitivamente. Mas porque eu sou filho de Deus, porque eu sou imitador de Deus, porque eu devo praticar amor, respeito e sujeição nas minhas relações fraternas, eu vou também andar como filho da luz e vou produzir bondade, justiça e verdade. Paulo diz: aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. A forma que eu trato a minha esposa é agradável ao Senhor? A forma que a esposa trata o marido é agradável ao Senhor? A forma como você, filho, trata os seus pais é agradável ao Senhor? Você agrada a Deus nessas relações? Lembrando que a adoração não é um momento do culto ou aquele momento na sua casa que você põe uma música e canta junto. Adoração é estilo de vida. Nós adoramos a Deus em tudo que fazemos. Será que você pode dizer isso comigo? Nós adoramos a Deus em tudo que fazemos.
Quando eu trato bem a minha esposa, eu estou adorando ao meu Deus. Porque eu estou sendo imitador de Deus como um filho amado. Eu estou andando em amor. Eu estou me sacrificando. Eu estou dizendo não para mim e dizendo sim para a vida de Jesus em mim, para que o Espírito Santo, através de mim, ame a minha esposa. Olhe bem aqui para mim, eu quero lhe dizer, Deus ama a sua esposa. Deus ama o seu marido. Deus ama os seus filhos. E Deus ama você como pai e como mãe. O amém chegou agora, né? A gente quer receber amor, mas a gente acha difícil, um pouquinho difícil ser canal de amor. Mas Paulo continua dizendo, estáis, pois, atentos ao procedimento. Está no verso 15. Andai em sabedoria, aproveitem bem cada oportunidade. Esta conferência, vocês estão aproveitando bem esta oportunidade. Vocês estão de parabéns em estarem aqui. De verdade. Esse assunto é o assunto do coração de Deus. Vocês estão de parabéns em estarem aqui. E não seja tentado a pensar, mas vai ser mais uma conferência e nada vai mudar. É mentira do diabo. As coisas já começaram a se movimentar aqui e agora. Creia, creia. Ande em sabedoria, aproveite bem cada oportunidade. Verso 17, Paulo diz, não seja falto de juízo, procure compreender qual é a vontade do Senhor, não se embriaguem com vinho, e aqui esse vinho pode ser qualquer coisa, inclusive a bebida, pode ser qualquer coisa. As famílias estão muito embriagadas pelo trabalho, embriagadas pelo ter, pelo fazer. Há famílias, inclusive, que estão embriagadas pelo entretenimento, viciadas em entretenimento. Ninguém consegue mais ficar assim de boa em casa, quieto, silêncio. Não é? Eu amo ficar em silêncio, quieto e sem fazer nada. São raras. Você também? É raro, mas acontece. Meu Deus, como é bom. Né? Parece que a mente vai desacelerando, né? Parece que a vida vai voltando. Mas a palavra de Deus nos manda viver sóbrios. E às vezes é até difícil você cuidar de certas famílias da igreja, porque os 7 dias da semana, as pessoas têm compromisso. E não são os compromissos especificamente de trabalho, de assistência a um parente que está precisando. Não. Mas, gente, isso não é uma crítica não, tá? Eu estou analisando a questão de sermos sóbrios. Tudo bem? Não? Me acompanhe sem receber como crítica. Mas tem gente tão ansiosa ou tentando vencer aquele dia a dia entediante dentro de casa, né? Não tem mais aquele carinho, aquele ambiente gostoso em casa de ficar, né? De fazer um bolinho, né? Semana eu liguei para a pastora estava terminando um bolinho, né? E aquela coisa gostosa, o cheirinho da comida em casa, enfim. Mas todo dia está saindo, todo dia. Não, tem folga na segunda, na quarta, na sexta. Todo dia sai, todo dia está no lugar. É gente que não pode nem vir em nenhum compromisso da igreja, não pode participar de uma célula, porque todo dia está fazendo alguma coisa. Gente, isso não é saudável. É uma overdose de entretenimento, de dopamina, de tudo. Nós não precisamos disso, Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para sermos sóbrios. Nós só conseguimos analisar o nosso dia a dia com sobriedade. Nenhum amém? Precisamos de sobriedade. Sobriedade. Descanso. Mente sadia. Corpo sadio, na medida do possível. Tem que depender de nós.
E aí Paulo diz, olha, não se embriaguem com vinho, que só provoca confusão, mas sejam cheios do Espírito Santo. E aqui vamos pensar na nossa casa, porque a gente pensa na reunião da igreja aqui, né, em ser cheio do Espírito Santo. Não, irmão, ser cheio do Espírito Santo começa em casa. E aí Paulo vai dizer o quê? Falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, cotidianamente dando graças a Deus Pai. E verso 21, sujeitando-vos uns aos outros. Ué, mas não é só a esposa que tem que se sujeitar ao marido? Paulo está falando aqui aos irmãos, sujeitai-vos uns aos outros. Agora, a palavra grega para sujeição é uma atitude voluntária de ceder. E nós não gostamos de ceder. Eu não sei vocês, eu não gosto de ceder. Principalmente se eu achar que eu estou certo. O que acontece quase 100% dos casos. A gente sempre acha que está certo e o outro está errado, né, pastora Conceição? Eu nunca vi tanta falsa santidade aqui diante de mim. A cara que vocês estão fazendo para mim é como estão me julgando. Pastor, misericórdia, pastor Josane não chama, mas esse pastor pecador aqui para partilhar a palavra não, que ele é esquisito. Nós não gostamos de ceder, irmãos. Não gostamos. Agora, essa sujeição uns aos outros também é uma atitude de cooperar. É mais fácil. É uma atitude de assumir uma responsabilidade e levar a carga. Levar a carga. Isso é sujeição. Não é anular a sua personalidade para servir ao outro. Mas é conscientemente. Diga comigo, conscientemente. Conscientemente ser voluntário em ceder. Prestem atenção, queridos. Nós somos imitadores de Deus como filhos amados. Não foi isso que Jesus fez, lavando os pés aos seus discípulos? Não foi isso? O lavar pés, irmãos, quando a gente pensa, hoje a gente pensa numa atitude, num ritual religioso. Mas não era. O lavar os pés, eu brinco dizendo assim, que naquela reunião, naquele contexto de Jesus, o lavar os pés era a função do estagiário, do servo, do escravo. Era uma função de extremíssima simplicidade e da pessoa, em termos de mais baixa hierarquia de relação ali de patrão e servo naquele momento. Há estudiosos que falam que, pela composição da mesa, Pedro estaria no lugar mais humilde da mesa e ele que deveria ter feito isso. Talvez isso explique a reação de Pedro, que quando Jesus vem lavar os pés dele, ele, não Jesus, o senhor não vai lavar meu pé não. Não é? Ele está ali pressionado, porque quem tinha que fazer isso talvez fosse ele, na falta do estagiário, do servo, do escravo. Mas Jesus faz naturalmente. Jesus não faz por hipocrisia. Jesus não era hipócrita. Jesus faz porque ele deseja lavar os pés dos seus discípulos. Eles estavam precisando terem pés lavados. E ao confrontar, ele diz o quê? Quem quer ser o maior, seja aquele que serve. O que foi que Jesus fez ali? Ele se sujeitou. Nessa compreensão bíblica, ele se sujeitou aos seus irmãos. Ele cooperou, ele cedeu
porque ele era o homem mais importante da mesa, da reunião. Ele cedeu. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Ele cede a posição dele, da mais alta hierarquia, não só humana, mas até mesmo divina, para cooperar. E ele espera que nós façamos isso uns com os outros. Pode engolir. Engula. Toma uma aguinha. Levar a carga. Agora, terceiro e último ponto. Vamos ler aqui. Vamos adiante no slide. Vamos juntos? Marido, mulher e filhos estão obrigados ao amor e ao respeito. Pastor, ninguém me obriga de nada, pois Jesus obriga. Querem ser meus discípulos? Neguem-se a si mesmos. E desde já eu quero dizer que eu estou excetuando aqui relações abusivas, tá, irmãos? Relações abusivas. Não estou aqui defendendo que uma esposa que é abusada de fato, porque tem psicólogo convencendo cristãos, pessoas que algumas questões difíceis são especificamente um abuso, e não são. Não são. Mas há alguns que estão entrando por esse caminho. Eu já vi divórcio na nossa igreja, que a pessoa foi por esse caminho, e eu conhecia, cuidava da relação há quase 10 anos, e botou na cabeça, não, eu estou sendo abusado, é uma relação abusiva, vou divorciar, vou sair de casa, e foi um desastre. Era uma relação que precisava de ajuste, mas não era para tanto. Você sabe julgar, pastor? Sei, eu convivi, tratei inúmeras vezes. Então, pela lei do evangelho, nós estamos obrigados ao amor e ao respeito. Mas e quando eu não recebo amor e respeito do outro? Eu estou obrigado ao amor e ao respeito. Eu não estou obrigado a receber um abuso de fato. Tem coisa que é caso de polícia mesmo. A gente tem que ser honesto. Mas tem coisa que é caso de sofrer um dano em oração e pagar um preço para que haja uma restauração familiar. A maioria dos casos é esse. E aí é quando Paulo começa a dizer: esposas, cada uma de vós, respeitai o vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. No original, ele já fala aqui para a esposa se sujeitar ao marido, mas aqui eu quero falar. O mundo, e principalmente a ideologia feminista, que é tão adoecida quanto a ideologia machista, não se combate uma doença com outra doença, se combate com a verdade da palavra de Deus, e a verdade da palavra de Deus está acima de todas as coisas, querem roubar esse termo bíblico, mas a gente precisa não roubá-lo, a gente precisa entendê-lo, a gente precisa compreender, porque a mulher foi tirada do lado do marido. E essa posição de sujeição é basicamente uma posição de proteção. É uma posição de auxílio, de ajuda na mesma missão. Vejam, quando existem guerras, países se alianciam com outros países. E quando se alianciam com outros países mais fortes, esses países mais fortes protegem você. Vejamos a guerra agora em Israel. Aliançados dos Estados Unidos, a maior potência bélica do mundo. Os Estados Unidos entra com financiamento, com tecnologia e defende Israel. Não estou entrando aqui no mérito de nada, apenas da defesa na aliança. A mulher sujeita ao seu marido, ela está numa posição de cooperação, de ajuda, mas acima de tudo, numa posição de ser protegida pelo marido. E o diabo não quer que isso seja real. E por isso ele tem enfraquecido os maridos,
os homens da nossa geração, cuido de jovens desde 1999. Comecei a cuidar de jovem criança, né? Vocês não fazerem as contas. Mas está difícil. Está difícil. Né? Trabalhei no mercado de trabalho muito tempo, com consultora, com incorporadora, gerenciando escritórios. Que difícil contratar gente que queira trabalhar, que assuma responsabilidades. É a geração. Você vê reportagens de setores de RH dizendo como está difícil. Mas é um quadro da geração. Isso vem da família e afeta a família. Aqui eu vou resumir para a gente finalizar, porque aí Paulo aplicando esses valores de amor, de respeito, de sacrifício, de todos, né? De todo cristão para todo cristão e para o mundo, aí ele vai dizer, esposa, então, sujeite-se a seu marido. Já que todo mundo deve sujeitar-se uns aos outros, esposa, presta atenção, sujeite-se ao seu marido, esteja junto, coopere. Porque o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. É uma tarefa mais árdua. O peso e a responsabilidade sobre os ombros do marido é muito maior, pelo menos é o que Deus planejou. É o que Deus planejou. Eu nunca passo cabeça, ou passo mão na cabeça de marido. Porque realmente a responsabilidade maior é dele, diante de Deus. Né? Ele é a cobertura da esposa, espiritualmente falando, emocionalmente falando, financeiramente falando, é o ideal que seja, não é? É o ideal que seja. Eu sou a moda antiga e eu sou a moda da Bíblia. Eu fico com isso aqui. Os tempos mudaram, tem muitas adaptações sendo feitas, mas se a gente pode ir voltando aqui para os padrões da palavra, a gente tem que fazer isso. E Paulo então diz, o princípio é esse, todo mundo deve amar um ao outro como Cristo amou, se sacrificar um pelo outro como Cristo sacrificou, respeitar um ao outro, sujeitar-se um ao outro. Agora, eu vou aplicar, esposas, sujeite-se ao seu marido. Ele é o representante de Cristo para você. Sujeite-se a ele como ao Senhor. Isso quer dizer que, se não for algo que agrade ao Senhor, você está livre da sujeição. Isso é prático. Mas o princípio está colocado. E ele diz ao marido, ame a sua esposa ao ponto de você morrer por ela. E as irmãs dizem amém. Aleluia. A fim de, tem um objetivo, santificar a esposa, purificar, lavar por meio da palavra. O marido é aquela pessoa que deve falar a palavra de Deus para sua esposa. Só que às vezes a esposa cresceu espiritualmente mais do que o marido, se desenvolveu mais do que o marido, e ela torce a boca quando ele vai falar alguma coisa. Ela desvaloriza, ela não quer ouvir, porque acha que ele não tem nível para lhe ensinar. Sujeite-se ao seu marido. Receba dele. Facilita a vida do varão, que você vai ganhar. Colabora, isso aí. Colabora. É fácil? Não, mas ele tem uma função muito mais árdua do que a sua, ou pelo menos deveria estar exercendo essa função muito mais árdua do que a sua. Deus olha para todo o trabalho de Adão lá no Éden e ele diz, ele precisa de uma auxiliadora. Não é bom que o homem esteja só. E eu particularmente acho esse versículo um dos mais maravilhosos da palavra de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma auxiliadora para ele e ela será idônea. Ela será para valer. Agora eu vou tirar do lado dele, porque ela não é menos importante, ela tem uma missão diferente, ela tem um papel diferente, mas ela tem o mesmo valor que ele tem. Agora o marido e a esposa digam amém.
Amém, amém? Pulando aqui, ele finaliza o verso 33. Portanto, ele resume: cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Fechando essa ideia aqui da relação cristã entre o marido e a esposa, eu não posso esquecer de dizer algo que eu queria ter dito desde o começo. Preste muita atenção. As relações e os valores cristãos são mais testados dentro da família. Aqui na igreja, se você não se der muito bem com uma pessoa, você vai vê-la no domingo ou no sábado, numa reunião. Lá embaixo eu vi as mesas todas organizadas para comer. Então você vai comer lá da ponta para deixar a pessoa na ponta de cá. Você não quer ver, você não gosta dela, enfim, você tem seus motivos, ou ela também tem. Mas e o marido e a esposa? Uma vez eu fui socorrer um casal, não é de São Paulo, quando ainda morava em Campina Grande. O casal brigou, e a gente lida de jovens, né? E aquela luta. Não, vem aqui, porque senão vai. Misericórdia, vamos lá. Longe só da minha casa, cheguei lá. A briga feia. Aí ele começou dizendo, não, porque eu já estou dormindo aqui na sala, porque era um pouco inexperiente, né? Mas às vezes Deus usa também a nossa inexperiência. Né? Ele disse que você saiu da sua cama, por causa da discussão de ontem à noite, saí da minha cama. Eu disse, pois é, porque quem dormiu lá foi Satanás. Porque quando a gente sai da nossa posição, o diabo anda em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Então, sem dar brecha, ele tenta entrar. Imagina dando brecha, você deu o seu lugar. Os dois ficaram assustados e dentro de mim eu disse, consegui. Consegui chamar a atenção dos dois. Eu digo, você pode estar em pé de guerra. A palavra de Deus diz que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Tem que se consertar logo, imediatamente, antes do sol se pôr. Vamos levar esse princípio literalmente, né? Uns anos atrás, né, que hoje eu sou mais crente, graças a Deus, mas uns anos atrás aconteceu uma situação, não com a minha esposa, né? Foi uma situação fora de casa, mas eu estava assim irritado, eu estava chateado, eu estava amargurado. E a minha esposa diz, olha, isso era umas 5 da tarde, né? Ela disse, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu digo, mas falta mais de 1 hora para o sol se pôr. Eu ainda tenho tempo de... Eu acho que nunca mais vocês vão me chamar para pregar aqui. A função do marido, a carga que o marido leva, ela é maior. Ela deve ser maior. O marido deve poupar a esposa ao máximo de qualquer tipo de peso da provisão da casa. Mas a mulher também tem uma função árdua, porque ela dá o tom da casa. A alegria, a tristeza, o estresse. Ela tem uma habilidade divina para fazer as coisas acontecerem, de acalmar o marido ou de deixá-lo mais ansioso, de levantar o marido ou de abatê-lo. Filhos, não é fácil o papel da mulher, mas com a graça de Deus e respeitando uns aos outros. E se ela for amada, tudo vai fluir melhor. Não é isso, irmãs? As irmãs querem ser amadas. Às vezes elas querem ser além de amadas. Elas querem que nós a tratemos como rainhas e sejamos seus súditos. Mas eu vou falar sobre isso mais tarde. Mas Paulo resume: esposa, marido, ame a sua esposa. Esposa, respeite o seu marido. É o maior teste da vida cristã, é dentro de casa. De verdade, pastora, de verdade, estou falando no fundo do meu coração. Eu não me impressiono com o ministério de ninguém, mas eu me impressiono com a vida espiritual particular das pessoas.
Eu não me impressiono com o ministério. De ninguém. Andou 10 aleijados naquela reunião. Glória a Deus. Quem é que cura? Jesus. Olha que igreja grande, maravilhosa, bonita, tremenda, que ministério lindo. Glória a Deus. De quem é a igreja? De Jesus. Agora, dentro de casa, o marido que trata bem a esposa que trata bem o marido, os pais que são referência para filhos, filhos que honram os seus pais, disso depende uma verdadeira vida na presença de Deus. Isso me impressiona. Isso me abençoa. Isso fala forte ao meu coração. E aí Paulo finaliza: filhos, obedeçam esses pais. Esses pais que são exemplo. E os que também não são. Obedeça. É mais fácil um filho que vê o pai amando a sua mãe obedecer. Sim ou não? É mais fácil um filho que vê a mãe respeitando o seu pai. É mais fácil obedecer. Nós temos hoje graves problemas com isso. Graves problemas. Eu tenho lidado com coisas assim de mulheres desrespeitando seus maridos assim na frente de todo mundo, que é um negócio maluco. É um negócio maluco. E eu, às vezes, eu penso, eu digo, Jesus, se tiver um patamar acima na glória, esse irmão vai para lá. Porque ele suporta um negócio que não é comum. Jesus de Nazaré, tem misericórdia de nós, a gente tem que consertar essas coisas. Ah, pastor, mas é meu sangue italiano, então faça uma transfusão pelo sangue do Cordeiro de Deus. O outro, um dia desse, me diz, o teu sangue espanhol. Eu digo, problema seu. Vai fazer uma transfusão de sangue, com o sangue de Jesus. Ah, mas eu sou temperamental. Deus não muda o nosso temperamento, mas o nosso temperamento tem que ser redimido. Eu sou sanguíneo, minha esposa é colérica. É 2 faíscas de fogo. Se passar a gasolina perto, não vai explodir, porque nós estamos sob o domínio do Espírito. Nós nos ajustamos. Ela é 1000 vezes mais prática do que eu. 1000 vezes, enquanto eu estou pensando, buscando a motivação, calculando, sentindo, pensando e respirando, ela já foi, já fez e me dá a notícia. Não é? Então, assim, nos ajustamos. Mas eu continuo sanguíneo e ela continua colérica. Redimidos no Senhor. Os filhos verão isso, serão abençoados. E Paulo finaliza dizendo: pais, não incitem a ira dos seus filhos. Não provoquem. A ação do pai, da mãe em casa, no contato com os filhos, não é do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Por que eu tenho que fazer isso? Porque sim. As coisas precisam ser feitas com consciência, com resposta divina. Eu vou falar mais disso um pouquinho mais tarde. As coisas precisam ser feitas porque nós todos estamos obrigados ao amor e ao respeito. Tão fácil tratar com amor e respeito os de fora? Não é verdade, irmãos? Sim ou não? É aquela situação do filho que diz ao pastor: pastor, eu quero morar aqui na igreja. Mas por quê, meu filho? Você gosta tanto da igreja? Não, é porque aqui na igreja, meu pai é uma bênção, é calmo, é gentil, é amável. Em casa, ele é daquele jeito. Irmãos, nós temos que tomar decisões disso aqui e agora. Ah, não, amanhã termina a conferência. Não, a libertação é aqui, agora. Decisão aqui e agora em relação a isso. Em nome de Jesus. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos, se você puder, e põe a mão sobre o seu coração, se você pode me acompanhar assim. Sonda seu coração, eu sei que algumas coisas passaram pelo seu coração enquanto a gente falou, alguns exemplos
tocaram sua vida, tocaram sua realidade familiar. E mais uma vez eu quero repetir, não desanime, não desista, porque o Espírito Santo, Jesus, o Pai, Deus é mais interessado em que a sua família seja curada, restaurada, liberta, levantada, edificada do que você mesmo. Decida hoje no seu coração andar em amor e em respeito nas relações dentro da sua casa. Se nas relações fora da sua casa você já tem essa decisão, por favor, tome essa decisão agora diante de Deus, pela sua família, pela sua casa, no trato com a sua esposa, no trato com o seu marido, no trato com os seus filhos. Talvez você tenha uma estrutura familiar um pouco diferente, conviva com sobrinhos, ou tios, ou vô, vó, é um filho que convive com pais difíceis, mas hoje, uma decisão de respeito e de amor, entendendo que esta é a dinâmica da vida cristã, este é o fruto do Espírito, o fruto do caráter de Cristo em nós, e por isso nós estamos obrigados ao amor e ao respeito, como filhos amados de Deus, que imitam o Pai, que reproduzem Jesus em todas as suas relações. Pai, que haja um espírito de cooperação aqui nesta manhã. Senhor, o teu espírito não traz peso, o teu espírito, pelo contrário, ele traz liberdade dos pesos. Senhor, nós podemos confessar nesta manhã que não conseguimos por nós mesmos. Mas é o teu Espírito quem paira sobre nós nessa manhã, dizendo: haja amor, haja respeito, haja submissão, haja paz, haja unidade, haja decisão, haja libertação dentro de nossas casas. Aonde existia uma guerra, como diz na tua palavra, tu pões fim às guerras. Determinamos hoje, Senhor, que as guerras serão colocadas por fim na nossa casa, em nome de Jesus. Haverá fim nas lutas, nas pelejas dentro de nossas casas. Haverá ajustes produzidos pelo teu próprio Espírito Santo. E, Senhor, nós não queremos cair no engano de esperar que o outro mude. A decisão de mudar é minha. Eu não posso mudar a minha esposa. A esposa não tem poder de mudar o marido. Nós não temos poder de mudar os nossos filhos. E os filhos não têm poder de mudar os pais. Mas nós temos um poder, Senhor. É o poder de decisão. De dependermos do Senhor. De abrirmos espaço para que o Senhor opere em nós e através de nós. E mudando a nós mesmos, Senhor, na tua presença, crescendo de um degrau de glória a outro na imagem de Cristo, nós veremos resultados em curto, médio e longo prazo dentro de nossas casas. Seja a tua bênção e a tua unção sobre a vida deste maravilhoso povo do Senhor reunido neste lugar e daqueles que estão assistindo online ou assistirão depois. Seja esta a nossa realidade, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém.